Houve um vídeo em 2023 que, pra mim, eu considero um dos maiores vexames que eu já vivi em todo esse canal. E foi de quando eu decidi contar toda a história de Five Nights at Freddy's. Mas eu usei uma fonte não muito confiável e a qualidade do vídeo não era lá das melhores. E os especialistas de FNAF simplesmente me massacraram nos comentários. Para vocês terem uma ideia, um cara escreveu um TCC sobre tudo que eu errei no vídeo. E também teve um vídeo de react do JP Moraes Alves. Valeu aí, fortalecendo o canal. Mas então, como forma de me desculpar por esse crime que eu cometi contra Five Nights at Freddy's, porque foi um crime em 2023 que eu cometi. Contra Five Nights at Freddy's. Eu cometi um crime contra a FNAF. Em 2023 eu cometi um crime. E para aliviar essa dor de cabeça desse vexame, decidi, por conta própria, mais uma vez, tentar explicar toda a história de Five Nights at Freddy's. E para aproveitar o fato do segundo filme estar chegando aos cinemas, provavelmente até a postagem desse vídeo, ele já deve estar nas telonas. Você pode se preparar também para o filme, o que não vai ser muito útil porque eles mudaram a história dos jogos para o filme. Sem mais delongas, vamos à ordem cronológica dos eventos. Década de 70. Na década de 1970, dois nomes promissores surgiram no ramo de restaurantes locais e mestre da engenharia robótica, Henry Emily e William Afton. Esses dois amigos estavam trabalhando em um projeto para um restaurante local chamado Fredbear's Family Diner, um negócio familiar que seria da família Afton mais a família Emily e mais as famílias de outros funcionários aí, enfim. A principal atração do restaurante seria a atração infantil, os animatrônicos, né, os robôs Fredbear e Spring Bonnie, ou Yellow Bonnie. Eles usam uma tecnologia criada por Henry e William chamada Spring Lock, onde um funcionário poderia entrar no animatrônico, vestir-se como uma fantasia e sair dela, permitindo que o animatrônico também agisse sozinho. Detalhe importante, os Spring Locks são muito sensíveis à água. Qualquer contato poderia ativar as travas e molas de segurança, matando quem estivesse lá dentro. Um detalhe crucial aí, velho. Enfim, estamos na década de 80. Alguns anos se passam e na década de 1980, a Fredbear's era um enorme sucesso, tanto que ganhou uma franquia de restaurante que se tornou a Fazbear Entertainment, uma marca, né? A empresa que reunia todos os restaurantes relacionados a Freddy's, formando posteriormente o conglomerado da Freddy's. E uma invenção de Henry Emily, importante para a história, é o Puppet, um animatrônico que tinha o propósito de proteger a filha de Henry, Charlotte Emily, já que ela era um tanto tímida, então a Puppet seria a sua companheira, né? E, no entanto, numa noite de festa da Fazbear, acontece uma tragédia. A Charlotte, por algum motivo, é deixada de fora e um homem de roxo se aproxima dela e é assassinada cruelmente. A marionete chegou tarde demais para observá-la e, como estava chovendo, ela, junto com o corpo da Charlotte, desativaram-se e morreram. Morreram, a Charlotte morreu e a Puppet se desativou, né? Até que a marionete foi possuída pelo espírito da Charlotte. Sim. Tem gente possuindo o animatrônico. Eu já vou explicar essa parte numa outra, ao decorrer desse vídeo. O homem de roxo que matou não foi outro senão William fucking Afton. Sim, o grande amigo de Henry. Não se sabe por que ele matava crianças. Talvez seja por inveja da família estável de Henry, loucura ou psicopatia. Enfim,
Nós estamos em 1983, onde acontecem os eventos da Criança Chorona. A Criança Chorona era o irmão do meio dos filhos de William. Ele tinha muito medo da Freddy Bears e todas as histórias envolvendo o restaurante. E seu irmão mais velho, Michael, se aproveitava disso para fazer bullying com o coitado do menino. Em um desses incidentes de bullying, no aniversário da Criança Chorona, seu irmão e seus amigos fizeram o garotinho dar um beijinho, um selinho no Fred Bear. E ao fazer isso, Fred Bear acabou esmagando o crânio do menino. Essa seria a mordida de 83, né? De 1983. William, sabendo disso, estuda o que aconteceu e tenta o Put You Back Together, que é que esse Put You Back Together era literalmente reviver o menino, né? E como um castigo a Michael Afton, acontece gameplay de FNAF 4 com ilusões causadas por dispositivos que alteravam a forma dos animatrônicos, tornando ele nessas coisas aí a partir de ilusões. Um detalhe importante é que nessa época já existiam os personagens e uma parceria de programa de TV que são os que a gente tanto conhece, né? Bonnie, Freddy, Chica e Foxy, que viriam a ser os Withered não quebrados. E agora voltando, Henry desconfia de William, porque assim, o filho dele literalmente morreu. E ao invés de ficar de luto, ele se enfia em mais trabalho. Então, o Henry, ele simplesmente some. A gente não vai ver ele até o Pizzaria Simulator. Bem, estamos em 85 e o William abre a Circus Baby Pizza World, Circus Baby Entertainment and Rentals e a Chica's Party World, que seriam as pizzarias, né? E aluguel de animatrônico. Sim, tem gente alugando animatrônico em 85. Essas marcas seriam do conglomerado da Afton Robotics. William sai da Fazbear e também acontece os 5 assassinatos de 5 crianças na Freddy's, com um coelho amarelo atacado, matando crianças e colocando dentro dos animatrônicos. Bizarro. Fato curioso, já era desde 2014, 2015, conhecimento geral os assassinatos, mas eles só foram confirmados em 2019 com o livro e em 2023 com o jogo do Into the Pit, né, que é daquela saga de livros lá que eu me esqueci o nome agora. Enquanto isso, William estuda as almas e os remanescentes, que é algo que eu vou explicar depois, eu vou explicar depois. Mas em meio a isso, acontece um incidente com a filha mais nova de William, a Elizabeth Afton. Os Funtime Animatronics da Afton Robotics não eram só para entreter crianças, não. Ela serviu também para capturar elas. Sim, William era louco por matar crianças. Era um hobby como qualquer outro. Tipo, pintar, ler um bom livro, matar criança. Enfim, o Elizabeth Afton, em um belo dia, foi brincar com a Circus Baby, que era um desses Funtimes Animatronics, que seu pai disse para não brincar com ela. E o animatrônico acaba capturando ela e matando ela. E claro, a alma de Elizabeth possui a Circus Baby. Bem, agora a Circus Baby Entertainment and Rentals, Circus Baby Pizza World e a Chica's Party World acabaram fechando e os Funtime Animatronics acabaram ficando na fábrica, que era a Afton Robotics. Que não era esse prédiozão não, era embaixo da casa do FNAF 4. Um fato curioso é que William vigiava o seu filho passando a gameplay do FNAF 4. Bizarro. Enfim, com os assassinatos e todos os relatos envolvendo a Freddy's, o nome da Fazbear estava sendo queimado, né? Lentamente. Até que ela veio com uma ideia. Um novo restaurante com os Toy Animatronics. E esses Toy Animatronics tinham uma tecnologia de inteligência artificial de reconhecimento facial para localizar e eliminar suspeitos. Um fato pequeno era que todas as Spring Locks estavam sendo removidas de todos os restaurantes por causa de alguns incidentes envolvendo funcionários
e a sala onde estavam os Springlocks foram fechadas com paredes falsas, mas não impediu de William fazer mais assassinatos com o Coelho Amarelo. Enfim, William, em suas pesquisas, descobre algumas coisas muito importantes para o entendimento da trama. Nós temos os remanescentes, que seriam basicamente a alma de uma criança, tendo personalidade, fala, característica. Isso explicaria a Circus Baby, por exemplo, porque ela tem algumas falas com o Michael lá no Sister Location, né? E também temos a Agonia, que é um sangue perfluador, ok, que pode amaldiçoar os objetos. Isso explicaria Balloon Boy, Fat, que na verdade tem uma alma, né, no livro, o Plush Trap, que na verdade é uma ilusão, né, então eu só explicaria o Balloon Boy, né. Mas enfim, nos dois casos o objeto cria vida e vontade própria. Nesse caso, né, os animatronics, né, os robozinhos atacados. E tem também os Dark Remnant, que é um encosto psicológico vindo de um trauma ou alguma coisa do passado. Vocês já ouviram falar, né? Não, aquele ditado, né? Não, aquela pessoa tá com encosto, aquela pessoa tá com coisa ruim, aquela pessoa tá com espírito ruim, tá com coisa ruim nela. É tipo isso. Isso explicaria Shadow Freddy e Shadow Bonnie, que é o Shadow Freddy pela mordida de 83 do Fred Bear e o Coelho Amarelo de Bonnie. Isso daí são traumas, né? Coisas, né? Encostos, né? Então, Michael, agora crescido, está determinado a encontrar o seu pai e foi atrás dele na Afton Robotics. E se deu de cara com a irmã dele, agora na Circus Baby. E a irmã dele suplica a Michael a deixar ela e os outros Funtime Animatronics a serem libertados da fábrica. Com base da gameplay do Sister Location, os animatrônicos Funtime formam Energy, eles literalmente se fundem. Um emaranhado de animatrônicos que fazem um plano de influenciar o Michael a entrar na sala da Sculpin e entrar dentro do... E esse animatrônico, né, o Energy, entrar dentro do Michael, quase como um parasitismo muito bizonho. Meu Deus! Com o passar do tempo, Michael fica podre de dentro para fora e Michael vomita o Energy e morre. Mas ele não morre. Ele volta à vida por causa da agonia remanescente. Eu falei que era importante. A partir daqui, é basicamente o Michael procurando pelo seu pai em todos os lugares, como na gameplay da Custom Night de FNAF 2, já que o guarda das noites principais recebeu a mordida de 87 e ficou sem o lóbulo frontal. Eu acho que tem teorias da Mangle que fez isso, né? E foi por causa disso, de exatamente disso, que a Fazbear fechou o lugar do FNAF 2. E agora, em 93, a Fazbear tenta novamente a cartada do novo restaurante, que seria o restaurante do FNAF 1. Os animatrônicos foram construídos com as peças dos Withered, que tinham os corpos das crianças assassinadas. Mas isso ainda é uma teoria, eu ainda quero falar mais disso em outro vídeo, né? Mas enfim, onde eu tava mesmo? Peraí. Voltando, e o pessoal reclamava de muito odor dos animatrônicos. E Michael vai lá para ver seu pai na gameplay do FNAF 1, mas a tentativa foi falha. Logo após as 5 noites de Michael, William, para não deixar nenhuma prova de crime, vai lá e desce o cacete nos animatrônicos clássicos. Mas isso acaba despertando as almas de dentro dos bichos e perseguem e encurralam William na sala das Springlocks, né? Aquela com parede falsa. Então, no desespero, ele se esconde dentro do Springlock Bonnie. E como estava chovendo, o lugar estava sujo, tinha goteira. E vocês sabem que a fraqueza dos Springlocks é a água. Então, o que acontece com o nosso assassino favorito?
E é assim que surge Springtrap. Ele ainda está vivo, mesmo sofrendo muito por causa da falha das Springlocks, com os remanescentes, Agonia, Dark, essas coisas aí. Eu falei que era importante. E com a reputação horrível, a Fazbear fecha mais um restaurante. Porém, uns 30 anos depois, a Fazbear se reinventou com uma atração de terror com base nos eventos da década de 80 e 90. Cria-se então a Fazbear Frights. Em um restaurante antigo é encontrado o Springlock de William, que é servido como atração. Sabendo disso, Michael corre para o lugar para ter um embate de pai e filho, que é a gameplay de FNAF 3, né? Que acaba em um incêndio, mas ambos sobrevivem. Bem, mais uns anos se passam e Henry Emily volta com um plano junto de Michael Afton, que seria juntar todos os animatrônicos restantes, que seria Scrap Baby, Molten Fred, Left e Scrap Trap, e tocar fogo no lugar para todos os pesadelos queimarem, que é a gameplay de FNAF Pizzeria Simulator. Bem, uma pequena recapitulação, a Puppet, que agora é a Left, ainda estava perseguindo William todos esses anos. Foi aí então, nos 5 assassinatos de FNAF, que a Puppet dá um corpo, um propósito de agonia para cada alma. Com os animatrônicos, Bonnie, Fred, Chica, Foxy e Golden Fred, que é o Fredbear, Só que o Put You Back Together do William com a criança chorona não dá certo, e a criança chorona possui o Fredbear, que se torna o Golden Fred. A Puppet não sabia disso e deu corpo à quinta criança assassinada, que seria Cassidy, ou Andrew, eu não sei, Então Golden Fred fica muito poderoso, ao ponto de não deixar William descansar em paz, criando um purgatório particular para ele. Vai lhe pagar pelo que fez todos esses anos, que seria a gameplay de Ultimate Custom Night, com William pagando eternamente pelo que fez e queimando e morrendo para sempre com seus erros. E essa é toda a história de FNAF, yay! Se ela tivesse acabado em 2017, porque nós temos ainda muita coisa para ver. O rumo da história mudou muito de 2019 para frente. Então eu vou deixar Help Wanted, FNAF AR, Security Breach, Ruins, Into the Pit, Tales from the Pixaplex e Secret of the Mimic e os outros livros do Into the Pit para um outro vídeo. E por favor, eu lhe suplico, esse vídeo demorou muito para ser feito, tipo, papo de 2, 3 semanas. Então, por favor, deixe um gostei, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho das notificações para mais vídeos assim. Nossa, eu tenho certeza que ficou coisa para trás e pontas soltas. Então, deixa nos comentários algo que eu deixei passar, algo que eu deixei passar batido. Eu vou adorar ler tudo. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Pera, o que eu tenho que fazer? Eu não tava prestando atenção. Ah, tá.